Bem-vindos ao treinamento em ECMO do Instituto CITICOR. Abordaremos nessa aula o tema ECMO veno-venoso. Quando pensar em ECMO venoso, o que fazermos quando estivermos frente a uma gasometria, a um paciente de 48 anos, um homem, que possui essa gasometria com PCO2 de 65, um PO2 de 78, e que está sendo ventilado com uma FO2 de 80%, com um índice de oxigenação de 97. O que pensar? Se eu já instituí todas as medidas de ventilação mecânica nesse paciente, o que eu posso fazer para otimizar a perfusão desse paciente? Então, quais são as perguntas a serem respondidas antes de pensarmos no ECMO veno-venoso? A condição de base, ela é reversível? Esse paciente tem alguma contraindicação para anticoagulação? O prognóstico neurológico vai ser compatível com o esforço que nós vamos realizar? Em que situação esse paciente se encontra do ponto de vista de estabilidade hemodinâmica? O tratamento convencional ele foi otimizado ao máximo? Nós vamos ver todas as terapêuticas que nós podemos instituir para melhorar esse padrão do paciente. E o paciente está suficientemente grave para justificar a implantação do ECMO? Se nós conseguirmos responder essas perguntas, nós podemos passar a analisar. Esse paciente ele precisa de um ECMO veno-venoso ou de um ECMO veno-arterial? O que faz a diferença entre essas duas modalidades? Por que nós vamos pensar no ECMO veno-venoso? Nós sempre temos que lembrar que a ECMO é uma ponte apenas para o tratamento do paciente. Esse paciente precisa ser recuperável. E que o ECMO, ele permite a oxigenação, ele permite fornecer ao paciente um sangue oxigenado. Então, a hipoxemia desse paciente pode sim ser resolvida com a ECMO. Esse PCO2 elevado do paciente pode sim ser resolvido com o ECMO. Porque a membrana oxigena esse coração, esse sangue que é drenado, e também faz a extração do PCO2. E eu devolvo esse sangue oxigenado para o paciente. Então, a ECMO tem toda uma evolução. O primeiro relato que já foi dito na nossa aula de histórico foi em 1972. E nós tivemos o pico da ECMO realmente em 2006, 2009, com a crise de H1N1. E não temos dúvida agora do crescimento que nós tivemos com a Covid. Sem dúvida nenhuma, houve uma explosão do uso da ECMO no momento em que nós tivemos um paciente tão hipoxêmico, um paciente tão grave e não responsível às medidas convencionais de terapêutica, e um volume muito grande. Então, o CESAR Trial foi um que mostrou, nessa época, a evolução do ECMO no tratamento da doença pulmonar, no tratamento da hipoxemia refratária, e que demonstrou uma melhora da mortalidade com o uso da ECMO. É importante a gente ressaltar que a análise de determinados scores nos permite a indicação da ECMO o mais precoce possível. E o ECMO veno-venoso, não diferente do ECMO arterial, veno-arterial, é muito importante que a gente frise a necessidade da adequação do uso da ECMO o mais precoce possível, antes que haja uma hipoperfusão tecidual severa do paciente, antes que eu tenha falência de órgãos. Esse score permite a análise do quão está agredido esse pulmão, de quão grave está esse paciente e o porquê da deficiência hipoxêmica dele. Então, no momento que eu tenho um score bastante elevado, isso me permite pensar em ECMO, desde que eu tenha executado todo o tratamento convencional otimizado. Esse também é um score que nos permite avaliar a morbimortalidade com o uso da ECMO, né, após a indicação, após o implante nesses pacientes. Esse trabalho mostrou na SARA, né, o uso da ECMO, com que características? Então, na pandemia agora, nós apenas utilizamos os trabalhos que existiam, utilizamos o conhecimento científico que tínhamos e aplicamos à situação atual do Covid, que nada mais é do que um pulmão em SARA. E começamos a analisar, baseado nesses trabalhos prévios,
Essas indicações, esses pontos principais, menos de 7 dias de intubação, chegamos a utilizar até 10 dias de ventilação mecânica. Qual é a relação do índice de oxigenação? Índice de oxigenação abaixo de 100, nós temos que pensar em ECMO. Se eu estou ventilando esse paciente de forma adequada, eu tenho que pensar no paciente pós-prona. É uma resposta que nós tivemos excelente durante a pandemia. Pacientes que responderam à prona, em que nós conseguimos otimizar o índice de oxigenação. E nesse slide ele mostra claramente o uso, a PCO2 elevada, um pH abaixo de 7,25 com PCO2 elevado. Nós tivemos pacientes que chegaram a ter PCO2 de 100 com PO2 de 60. Então, assim, claramente um pH instável, onde eu precisava da ECMO VV com urgência. Então, você vê que aí é bem especificado o tempo de hipoxemia, as horas necessárias para eu pensar em ECMO, a precocidade da intervenção com ECMO veno-venoso. Então, nesse trabalho, já em 2018, nos casos do H1N1, nós também demonstramos que a ECMO foi superior na mortalidade. E foi baseado nesses trabalhos, a ELSO lançou já o nosso novo guideline, em que ele demonstra claramente, onde nós estipulamos as indicações da ECMO veno-venosa na insuficiência respiratória. Nos pacientes com hipoxemia refratária abaixo de 80, onde eu otimizei, onde eu pronei o paciente, onde a minha ventilação mecânica está protetora, nos pacientes com pH abaixo de 7,25. E, principalmente, a gente considera em muito, eu posso ter um paciente ventilado, eu posso conseguir ter um índice de oxigenação acima de 100, mas se, às custas disso, eu tive uma pressão platô elevada, às custas disso, eu necessito de uma drive estourada, eu não vou ter benefício nesse ganho. Porque nós sabemos que a VILE, nós sabemos que a lesão pulmonar causada pela ventilação não vai permitir a recuperação do pulmão desse paciente em SARA. Então, é fundamental quando nós colocamos no segundo item, que eu tenho que ter a questão do pH abaixo de 7,25, a questão da ventilação do PCO2 com otimização, desde que a pressão platô não esteja acima de 30. Desde que a minha drive não esteja estourada. Porque no momento que eu necessito de uma ventilação não protetora, no momento que eu necessito utilizar altas pressões pulmonares, eu sei que esse paciente não vai ter recuperação desse pulmão. E, principalmente, eu tenho que pensar sempre na execução da ECMO após a prona. Visto que, principalmente na pandemia, nós tivemos um excelente resultado com a prona. Mas nós precisamos dar um limite de tempo para a resposta. Eu executo 2 pronas, eu tenho a sustentação do benefício da prona, ou eu prono a primeira vez e logo depois de eu supinar o paciente, esse paciente evolui com queda, eu prono a segunda vez e eu tenho um decréscimo posterior à supinação, eu tenho que pensar em ECMO. Em virtude do quê? Da falência de múltiplos órgãos que podem ocorrer se nós não tivermos uma intervenção protetora nesse paciente. Então, quais são os critérios que a gente vai ter para indicação na falência respiratória, no paciente com pulmão em SARA? Relação de índice de oxigenação abaixo de 100, pensarmos em ECMO. Não estou conseguindo dar uma ventilação protetora a esse paciente. Pressão platô acima de 30, drive pressure acima de 15, 20, e eu não consigo manter um pH adequado, elevações de PCO2 onde eu não consigo lavar com a ventilação mecânica, um pulmão duro, eu preciso pensar em ECMO. Para quê? Para que eu coloque esse pulmão em repouso, para que eu entregue toda a responsabilidade da oxigenação para a ECMO e que, principalmente, a ECMO permita a perfusão adequada dos tecidos. É fundamental a precocidade do uso da ECMO. E nós temos diversas indicações para ECMO VV. Mas a diferença básica aqui é que esse paciente ele está hipoxêmico, ele pode estar com hipercapnia, mas esse paciente ele tem uma estabilidade hemodinâmica. O coração dele, coração direito, coração esquerdo, estão funcionando de forma adequada
para que quando eu oferte esse sangue arterializado no átrio direito, ao lado direito do coração, eu tenho uma estabilidade hemodinâmica que permita a distribuição desse sangue para todos os órgãos, que permita uma perfusão tecidual. Então, esse paciente ele tem uma hipoxemia pura sem instabilidade hemodinâmica refratária. E quais são as contraindicações? Nós vamos trabalhar da mesma forma. Como eu disse, existe alguma causa, uma refratariedade? Esse paciente tem chance de recuperação? Ele tem uma instabilidade hemodinâmica severa? Ele tem uma lesão neurológica? Ele tem doenças oncológicas que não permitem terapêutica posterior? Esse paciente ele tem uma imunossupressão severa, ele está séptico. Nós sabemos que o paciente séptico, em alguns casos, eles evoluem com uma miocardite séptica, que muitas vezes eu posso precisar do ECMO veno-arterial. Mas aqui nós devemos pensar no paciente com uma refratariedade, um choque refratário. Muitas vezes a gente perdeu o tempo para ECMO. Embolia pulmonar é uma excelente resposta com a ECMO, porque é um quadro agudo, é um pulmão que foi agredido agora, ele não tinha doença prévia, eu coloco ele em ECMO, eu espero o restabelecimento desse pulmão, eu protejo esse pulmão nesse período inflamado. E na SARA, a visão nossa é essa. A SARA ela tem um início, uma inflamação, ele sai dessa inflamação, esse pulmão pode se recuperar. Nesse tempo maior da inflamação, nesse tempo maior que o meu pulmão não consegue oxigenar, isso me permite que eu oxigene o paciente de forma adequada. E a idade? Qual a idade ideal? Nós temos que lembrar que o ECMO ele é extremamente agressivo. Nós temos uma série de complicações que podem ocorrer com a ECMO. Então, é óbvio que a idade do paciente interfere em muito na evolução com o uso da ECMO, em virtude do comprometimento sistêmico como um todo. Então, eu tenho um paciente com uma relação, um índice de oxigenação abaixo de 150, eu começo a pensar em ECMO. Eu otimizei a terapêutica dele? Eu estou com a ventilação mecânica otimizada, o drive abaixo de 15, pressão platô abaixo de 30, eu estou com o índice de oxigenação adequado para ele, o meu pH está abaixo de 7,25, eu estou conseguindo lavar o PCO2, eu prono esse paciente, ele responde de forma adequada, mas eu já acionei a equipe de ECMO. A equipe de ECMO vai fazer o checklist de tudo que pode ser ainda executado pelo paciente antes do implante da ECMO. Ou ele pode chegar lá e dizer, não, realmente, nós já pronamos 2 vezes, nós já otimizamos a mecânica ventilatória, persiste hipoxemia, persiste acidose. Então, nós devemos retroagir e partir para a ECMO. E quando nós falamos no uso da ECMO, é importante esse manejo do paciente. É importante que a gente analise aí que a contraindicação para a ECMO, ela depende muito do tempo que eu indiquei. Nós não podemos intervir no paciente que já está com grave distúrbio de coagulação, um paciente que já está evoluindo com choque séptico severo, um paciente que já tem lesão neurológica. Então, a gente precisa intervir na fase inicial em que eu posso colocar esse pulmão em repouso e permitir que ele se recupere do status inflamatório. Então, isso é fundamental, a precocidade da ECMO. Por quê? Porque ela não trata. A ECMO, ela simplesmente é uma ponte de repouso para esse pulmão se recuperar. Se esse pulmão já está fibrosado, se nós já temos mais de 10 dias de tubo, o paciente está 15 dias entubado, infectado, pulmão fibrosado, nós vamos colocar ele em ECMO para recuperar o quê? É a hora de dizer não. Então, essa decisão é muito difícil. Nós tivemos vários casos em virtude do tempo de solicitação da ECMO, o time tardio em que nós fomos solicitados para avaliação. E aí, nessa hora, é a ponte de decisão. Eu tenho injúria neurológica, eu tenho doenças crônicas, eu tenho idade, mas o mais frequente que nós encontramos eu já tenho falência de múltiplos órgãos. Aí, nessa hora, o ECMO perdeu o sentido, que é perfusão tecidual, é impedir a evolução para a disfunção de múltiplos órgãos. Esse trabalho nos mostra claramente a importância da ventilação mecânica protetora. Esse trabalho mostrou que o uso da drive pressure
como mecanismo de proteção do pulmão na recuperação da SARA era fundamental na mortalidade. Então, não adianta nós fingirmos que estamos tratando o paciente com uma ventilação mecânica não protetora. Isso vai gerar dano e esse pulmão não vai se restabelecer a longo prazo. Por isso que uma das indicações é, eu estou conseguindo ventilar adequadamente esse paciente, eu tenho uma pressão pulmonar adequada nessa ventilação para manter essa oxigenação, se não, eu penso em ECMO, eu oxigeno com ECMO e eu faço a minha ventilação totalmente protetora. A ECMO permite que eu trabalhe com volumes correntes baixos, permite que eu trabalhe com pressões irrisórias, porque a oxigenação vai ser dada pelo ECMO, pela membrana da ECMO. Isso é fundamental o entendimento. Então, quando você vai analisar um paciente, um dos mecanismos que nós usamos é a evolução da mecânica ventilatória, como é demonstrado nesse slide. O que você avalia aí? Um paciente que claramente vem com uma drive protetora, claramente tem uma complacência estática excelente e vem com uma relação ease-age protetora. Então, é fundamental a participação multidisciplinar de todos no ECMO. E o fisioterapeuta, no ECMO-VV, ele é peça fundamental. Por quê? A análise dele dia a dia, na realidade, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, o tempo necessário de instabilidade, permite que nós tenhamos à frente que esse paciente em questão está mantendo uma drive protetora, mantendo o índice de oxigenação adequada. Quando eu coloco o paciente em ECMO, eu tenho que pensar no fluxo de sangue, no débito e na demanda metabólica do paciente. Parando para a gente discutir esse tópico, a gente tem um fluxo que nós calculamos baseado em peso do paciente em índice de massa corpórea. Porém, é muito importante nós analisarmos que eu parada, eu tenho uma demanda metabólica. Eu correndo, eu tenho uma demanda metabólica muito maior. Então, muitas vezes, nós temos o paciente ali acamado, sedado, curarizado, e que muitas vezes eu tenho uma demanda metabólica pequena, em que me permite um fluxo de ECMO mais baixo com uma boa perfusão. Mas se esse paciente evolui para uma sepse, acorda, tem dor, começa a ficar taquicárdico, começa a brigar com o ventilador, essa demanda metabólica eleva. Consequentemente, muitas vezes nós observamos uma queda nessa saturação. Ou seja, a demanda metabólica desse paciente aumentou. Qual é o grau de recirculação de sangue que eu tenho? E qual é a função pulmonar? Porque nós utilizamos parte do sangue do paciente. Se eu tenho um fluxo de ECMO de 3,4 litros, significa que eu estou extraindo 3,4 litros de sangue do paciente, oxigenando e devolvendo 3,4 litros de sangue oxigenado para o paciente. Esse sangue oxigenado vai se misturar com o sangue do paciente, que vai passar através de átrio direito, ventrículo direito, pulmão, se misturar com o sangue parcialmente oxigenado por esse pulmão doente e será levado até o ventrículo esquerdo, que fará a distribuição. Por isso, nós temos uma mistura do sangue da ECMO com o sangue do paciente não tão bem perfundido. E isso permite uma saturação final do paciente. Então, nós aceitamos muito bem um paciente em ECMO-VV que esteja saturando entre 88% e 91%. Nós não queremos 100% de oxigenação nesse paciente. Nós queremos um PO2 acima de 65, né? Uma saturação entre 90% e 91%, que permita uma drive protetora, que permita um volume corrente menor, que permita um pulmão totalmente em repouso, para que esse pulmão se recupere com o passar dos dias. Isso é fundamental. E de que forma eu posso otimizar essa hipoxemia na ECMO? Como eu disse, eu beta-bloqueio o paciente para evitar taquicardia, aumento de demanda metabólica, hipotermia. Nós sabemos que na ECMO, nós temos ali o nosso aquecedor, em que eu posso realmente reduzir a temperatura do paciente. Eu posso pronar esse paciente em ECMO com o intuito de ter ganho do próprio pulmão do paciente, uma recuperação desse pulmão do paciente. Então, eu preciso manter a otimização da função pulmonar do paciente, respeitando as pressões,
respeitando o drive. Então, quando nós falamos em ECMO, nós devemos também imaginar que nós temos uma série de complicações que podem ocorrer. Nessa pandemia, nós tivemos casos de pacientes que ficaram 54 dias em ECMO, 30 dias em ECMO e 7 dias em ECMO. Quanto tempo leva para esse pulmão se recuperar? Era a pergunta do Covid. Quanto tempo eu vou precisar de ECMO? Quanto tempo para esse pulmão sair desse status inflamatório e me mostrar a resposta? Porque, claramente, quanto maior o tempo em ECMO, maior o risco dessas complicações. O risco hemorrágico, disfunções hematológicas, o risco neurológico, né? O risco de infecção. Então, nós temos uma série de complicações que podem ocorrer, sangramento na cânula, infecção na cânula, porém, mas nós não podemos, em virtude disso, nos anteciparmos, forçarmos uma retirada de ECMO, tirarmos a proteção pulmonar desse paciente, né? Porque se esse pulmão sair inflamado, nós tiramos o paciente da ECMO, mas não vamos tirar o paciente do ventilador. Então, tem que haver um suporte bem intensivo da equipe da físio, do intensivista, da equipe de ECMO, para que o momento ideal da retirada da ECMO seja não tão longo a ponto de permitir complicações desnecessárias e não tão curto a ponto de nós tirarmos o paciente do ECMO e ele não tolerar o suporte sem ventilação protetora. Então, quando nós pensamos no ECMO, o que ele faz? Quando eu coloco o paciente em ECMO, eu tenho como benefício principal oxigenar. Eu vou oxigenar os tecidos desse paciente. Eu vou oxigenar os órgãos vitais. Eu vou evitar a acidose. Eu vou reduzir o lactato. Nós tivemos vários pacientes que nós mantivemos em 30 dias ou mais em ECMO. Esse paciente não evoluiu, quiçá, para a insuficiência renal. Então, você imaginar um paciente com tal criticidade e que mantém-se alimentado, que se mantém sem insuficiência renal numa UTI, você vê o quanto a importância na hemodinâmica de um paciente é perfusão tecidual. Então, se você perfunde os órgãos de forma adequada, se você mantém os tecidos oxigenados, eu não evoluo para a falência de múltiplos órgãos. Um outro benefício, o fundamental no pulmão, da mesma forma que no ECMO VA eu permito que o coração se restabeleça, no ECMO veno-venoso, o nosso benefício é recuperação pulmonar. A recuperação desse pulmão, através de quê? Baixas pressões, baixo volume corrente, baixo oxigênio a nível da ventilação. Você coloca o paciente em ECMO, ele estava com FO2 de 100%. No momento que eu coloco ele em ECMO, eu reduzo a minha FO2 para 21%. Por quê? Porque quem vai oxigenar é a membrana da ECMO. E o outro dado, eu mantenho o meu diafragma em repouso. Então, eu coloco toda a função pulmonar, eu estabeleço para ECMO. E o pulmão se mantém em repouso na recuperação desse status inflamatório. Então, ficou muito claro que os objetivos do tratamento da ECMO é justamente a resolução das indicações. Ventilação protetora, recuperação da hipoxemia, regularização do pH, baixa do PCO2 e medidas protetoras da ventilação mecânica. Isso é fundamental para nós. Então, quando nós somos acionados, em que eu estou frente a um paciente desse, eu preciso analisar qual é a relação, meu índice de oxigenação está em quanto? Como é que está a complacência estática desse paciente? E quanto está a minha drive? Então, se eu chego com um paciente, como nós tivemos vários, onde eu tenho uma drive de 22 estourada, um índice de oxigenação abaixo de 100, uma PO2 de 60, eu estou aonde com esse paciente? Eu espero que ele melhore de que forma? Eu preciso colocar esse paciente em repouso, esse pulmão em repouso, eu preciso oxigenar esse paciente de outra forma, eu estou precisando da ECMO. E quando nós colocamos o paciente em ECMO, como esse exemplo, nós definimos o fluxo de sangue arterializado que eu vou dar para ele. Então, nesse exemplo aí, nós temos um paciente que está com a ventilação mecânica a 21% e com a ECMO a 100%. Onde eu tenho um sweep gas, o que é esses 6 litros de oxigênio?
é um SWIP que lava o PCO2. Então, você pega a gasometria desse paciente, você vê que ele está com uma PO2 de 96, uma PCO2, um pH de 7,44 e saturando 98, com fluxo de ECMO de 4,2. E nós temos mais duas gasometrias, a gasometria pré-membrana e a gasometria pós-membrana. A pré-membrana é o que nós estamos extraindo do paciente. Indiretamente, que não é o coerente, mas ele funciona como se fosse a minha saturação venosa, onde eu vejo quanto eu estou consumindo desse paciente, né, de oxigênio. E a pós-membrana, você vê ali com PO2 de 217 ou 247. Por quê? É o sangue arterializado que está saindo imediatamente após a membrana. Só que vamos lembrar que esse PO2 de 247, ele vai se misturar com o restante do sangue do paciente. Por isso que quando você faz a gasometria do paciente, eu já não tenho mais esse PO2 de 217, e sim um PO2 de 96. Essa é a situação do paciente, quer dizer, um paciente extremamente comprometido, o acometimento pulmonar difuso. Então, por mais que eu tente ventilar esse paciente, eu não tenho pulmão para essa troca. Então, você olha para esse paciente, de que forma eu posso trabalhar com ele? Jogando a FO2 para 21% e reduzindo volumes correntes de 3 ml, 4 ml por quilo. O quanto for necessário para eu manter uma pressão de pico baixa, para eu manter uma drive abaixo de 15. Eu vou manter a ventilação mais protetora possível, com frequências cardíacas baixas, porque eu não vou lavar o CO2 com a ventilação, eu vou lavar o PCO2 com sweep gas. Então, o ventilador, toda a ventilação do paciente é jogada para ECMO. E aqui eu mantenho apenas o necessário para a proteção desse paciente. Então, esse paciente aqui foi o paciente mantido em ECMO, foi um dos mais graves que nós tivemos. Então, você vê que ele tinha uma complacência estática de 0,8, mantido com uma PIP de 2, volume corrente, ele chegava a fazer 31 de volume corrente, e fazendo pressões de pico de 33. Ficou mantido em ECMO, um doente gravíssimo. Você vê que ele praticamente fibrosou o pulmão inteiro. Nós tivemos uma paciente que ela, na ventilação, como o nosso ventilador era microprocessado, o ventilador acusava que o paciente estava desconectado. Ele não conseguia imaginar uma leitura de volumes correntes tão baixos no paciente em ventilação. E o paciente estava sendo mantido pela ECMO. Tal a gravidade do paciente. Então, é muito importante que a gente aprenda no dia a dia que a intervenção precoce nesse paciente com ECMO veno-venoso permite um repouso do pulmão para que ele saia do status inflamatório. Esse repouso na fase inflamatória, quanto mais precoce ocorrer, permitirá uma recuperação mais rápida desse pulmão, permitirá menores áreas de fibrose do pulmão, menor área de destruição pulmonar. Então, o COVID nos trouxe uma experiência enorme com o ECMO veno-venoso. Infelizmente, nós não tínhamos o conhecimento dessa doença no intuito de recuperação mais rápida desse pulmão. Mas ficou muito clara que a intervenção precoce com a ECMO traz uma recuperação maior desse pulmão. Então, eu queria dizer para os senhores que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Por que isso? Porque nós iniciamos toda uma pandemia, é muito difícil se trabalhar com a ECMO no meio de uma pandemia, mas a gente conseguiu trazer várias pessoas que acreditaram no serviço e que, com isso, nós conseguimos salvar muitas vidas. Mortalidades altas tivemos, né, nessa pandemia como um todo. Não que a ECMO veno-venosa iria salvar um número maior de pessoas, eu acho que é prepotência a gente falar disso, mas o aprendizado de que a precocidade na SARA com a ECMO permite uma recuperação maior do pulmão ficou bastante evidente em todos os casos que nós acompanhamos. Muito obrigada e até a próxima.